Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos falar sobre a polêmica sobre o pastor evangélico escolhido como ministro da educação. Será que o pastor ter ensinado na igreja sobre questões de palmada como método educativo é uma coisa que mereça ser criticada? Será que o policiamento do púlpito é adequado numa democracia? Vamos pensar sobre isso. Bom, iniciando a conversa aqui, o que apresentaram contra o pastor Milton, né? Milton Ribeiro, o nome dele. Não conheço esse pastor, tá? Então não vou falar da pessoa especificamente, falar do caso aqui, do argumento, nem do caso, falar do argumento que estão usando, né? Bom, vocês sabem que eu tenho algumas coisas diferentes em relação à avaliação quanto ao bolsonarismo, mas isso não significa que erra sempre, né? Às vezes acerta, e pode ser que no caso do pastor Milton tenha realmente acertado, né? Outra coisa também é a questão do presbiterianismo. Tem muita coisa que eu discordo, inclusive essa questão de ser muito intelectualizado, né? De querer ser intelectual demais. Eu vejo isso com certa reserva, mas isso em si, a minha reserva, não desabona a ninguém, é só uma reserva, né? Agora vamos lá, se o pastor Milton fez uma pregação, né, e ele ensinou o que a Bíblia diz, por que que a militância teria que fiscalizar o que ele está dizendo na sua igreja? Mesmo como ministro da educação, ele vai ter que fazer o seguinte: obedecer à lei como ministro, né? Como ministro, ele vai obedecer lá a lei da palmada, né? Ele não vai ter que cumpri-la. Mas como pastor na sua igreja, ninguém tem que falar nada. Ele tem o direito de ser livre ali como pastor, certo? Pregando a sua mensagem. Nós vimos tantas pessoas pregando coisas estranhas, às vezes contra o evangelho, né? Acusando a palavra de Deus, desmerecendo a Jesus, e a gente fica quieto, porque sabe que é uma coisa do jogo democrático. Mas essas pessoas, como não têm o que mostrar, elas vão procurar até onde não deve. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui para o perigo da censura do púlpito. Isso que aconteceu aqui não foi uma questão ligada a ministério. Isso foi uma censura do púlpito do pastor Milton Ribeiro. O pastor Milton foi censurado em seu culto pela esquerda. Ou seja, foi censurado no que ele disse no seu púlpito. Será que isso pode? Quando fazem isso com religiões afeitas à esquerda, qualquer coisinha é motivo para dizer que não pode, que tem liberdade religiosa. Agora, cadê a liberdade religiosa do pastor Milton Ribeiro? Né? Não conheço, repito, né, só sabendo agora, né, que há pouco tempo, que ele é o ministro da Educação. Cadê a liberdade religiosa dele em poder pregar o evangelho na sua igreja, no seu púlpito, no púlpito dos membros da sua igreja, da forma que ele crê, segundo a sua fé religiosa, né, e convicção religiosa também, que é protegida lá na Constituição, né? Logo no artigo 5º ali, né, a convicção religiosa é protegida. Então, por que que tem essa censura ao púlpito? Estão censurando o púlpito agora? Fala sério, né? Se ele tivesse dito isso, digamos assim, numa questão inclusive de autoridade, né, que tem que cumprir legislação, você poderia até questionar. Mas mesmo que ele tivesse discutido isso num contexto de debate, não teria o problema, era só um debate. No máximo, teria que aceitar esse debate, certo? E não discutir, criticar o debate. Poderia até dizer assim, não concordo com o debate, pronto, acabou, né? Mas especialmente num culto, no púlpito, a pessoa ser criticada dessa forma, tem alguma coisa muito errada aí. O pessoal está perdendo a noção dos limites. Ou seja, um sujeito falar besteira em qualquer lugar, né, contra evangélico, né, especialmente contra Jesus, é tudo democrático. Agora, afrontar um púlpito, né, fazendo um certo tipo de censura a um púlpito religioso, aí não, aí pode, né? Faz sentido. Não faz, obviamente que não. Isso é coisa de gente que não serve a Deus, de anticristos, né? Então eu desejo aí ao pastor Milton Ribeiro, né, que eu não conheço, mas desejo sucesso a ele
como ministro da Educação, né? Embora haja, obviamente, discordâncias em relação a diversas coisas no governo Bolsonaro, que não vou discutir aqui, porque esse canal aqui é religioso, né? Mas sabendo disso, só fiz essa ressalva para você entender, tem que separar uma coisa da outra. Você pode até não gostar, né, de algumas coisas, questões políticas de um governo, mas também não tem que sair atacando, né, e também ferindo direitos pétreos, até acho que até uma cláusula pétrea da Constituição, que é o direito ao culto, que ninguém será privado de direitos, né, por convicção religiosa, filosófica ou política. Né? Então você vai atacar um culto para quê? Para tentar tirar o ministro do ministério? Óbvio que não, né? Não deveria ser, mas parece que é o que querem, né? Que Deus nos abençoe e que nos proteja desses baderneiros que fazem confusão contra a palavra de Deus.